Então o programa Enredo Cultural dessa semana vai falar sobre coleções e colecionadores. E às vezes você deve estar se perguntando, né, se colecionar ou se coleções, colecionadores são um movimento social. Então, para responder essa pergunta, a gente veio aqui no Museu Antropológico da UFG. Nós estamos recebendo a professora Ney Clara, que é professora aposentada do FCS, na época que eu estudava na faculdade era FCHF, e também ex-diretora aqui do museu. Tudo bem, professora? Boa tarde, tudo bem. Coleção, o que essa palavra significa, professora? Bom, eu vou falar sobre essa temática do ponto de vista das coleções museológicas. Então, a coleção se refere a um conjunto de objetos, geralmente é definido dessa forma, a um conjunto de objetos que sai do seu circuito de uso e passa a ter um valor simbólico, não é? São objetos, então, que detêm altos valores, agregam significados bastante relevantes do ponto de vista da cultura dos grupos sociais. Né? Então, o museu, por exemplo, se é um museu histórico, ele costuma, então, criar coleções, criar acervos de objetos que fazem referências a importantes momentos históricos de um determinado grupo social. Do mesmo modo, um museu de antropologia, como é o caso do Museu Antropológico da UFG, ele é um museu que procura dar conta da diversidade cultural da sociedade brasileira e, por isso, então, ele se voltou para criar coleções de objetos, seja das suas pesquisas arqueológicas, seja das suas pesquisas com grupos indígenas, para justamente tentar mostrar digamos assim, a diversidade, tanto do ponto de vista da história, da formação étnica dos grupos que aqui viveram antes do período colonial, e antropologicamente também para dar conta da diversidade que existe, da diversidade étnica, racial da região centro-oeste. Cara, isso começou na adolescência, punk, comecei a produzir, para dar voz às minhas ansiedades e tudo, aí comecei a fazer. Eu não lembro o nome do primeiro fanzine que eu fiz, mas foi quando eu tinha uns 16 anos por aí. Aí, colocando textos, bandas, poesias, essas coisas assim, para poder divulgar o que eu pensava, o que eu sinto. Não é uma coleção, assim, eu tento pensar não como uma coleção, é mais um arquivamento da própria história, Porque, como eu falei, a gente começou a produzir os fanzines e começamos a fazer trocas. Eu passava o meu fanzine para outras pessoas, eu recebia outros, assim, aí nisso vai girando um ciclo e tornando a coisa mais interessante e mais instigante, porque você vai querer produzir mais e querer sempre pegar mais fanzines interessantes das pessoas do mundo inteiro, fanzines de música, poesia, quadrinho. Fanzine, a princípio, é um veículo de informação contracultural, é onde você pode expor o que você sente, o que você pensa, as suas críticas e tudo. Ele é um veículo livre de pensamento. Hoje em dia já é bem abrangente. No início da década de 70 era mais voltado para o meio punk e depois foi caminhando para outras vertentes. Existe fanzines de política, existe fanzine de quadrinhos, fanzines musicais e é bem abrangente assim. Cara, o fanzine, para você identificar ele de modo bem simples assim, geralmente é um apanhado de ideias e textos xerocado, é um papel xerocado, que seria a coisa mais simples, mais barata e eficiente para passar a informação que você quer passar. Mas é aquilo, com o passar dos anos foi sofisticando as coisas. Tem fanzine que tem cara de revista e ainda continua tendo fanzines bem simples, feito com recorte, papel e cola e xerox. Jefferson Soares Carvalho, comerciante.
Hoje o conceito já não é colecionar, é uma arte de colecionar selos, a filatelia. E é o hobby mais praticado no mundo atualmente. Ele, em todos os países que você for, você tem filatelista. Você daqui da sua casa, você pode ter centenas, milhares de correspondentes filatelistas sem nunca ter conhecido. Eu tenho vários na Holanda, Itália, França. Existem grupos de filatelia somente para trocar selos, trocar cartões postais. É uma rede muito grande. No Japão, você chega lá no Japão, você fala que é filatelista, vai num clube de filatelistas, eles tratam muito bem. É uma irmandade muito grande que existe no mundo hoje. A minha história de filatelista é como 99,9% dos filatelistas. Ou seja, você rapazinho, criança, eu devia ter uns 11, 12 anos, comprei selos, eu e meu irmão. E passou um tempo, esquecemos, deixamos lá. Veio um sobrinho meu, alemão, brasileiro e alemão, veio conhecer o Brasil e eu saí com ele para ele conhecer o Brasil. Eu falei, vamos ali, e comprei uns selos para ele. Ele ganhou um álbum, ganhou a pinça, ganhou a lupa, ele achou fantástico, ficou encantado, só que eu fiquei mais do que ele. Quando ele foi embora, que ele voltou para a Alemanha, eu voltei lá aqui na Filatélica aqui de Goiânia e comecei a ver, comecei a conhecer os colecionadores e voltei a colecionar. Aí não parei mais. Você, quando vai colecionar, você tem que definir o que você quer. Você vai colecionar um país, um tema, por exemplo, um tema, animal. Vou fazer uma coleção de cavalo, então você faz só de cavalo. Ou um país, eu vou fazer uma coleção de selos da França. Ou personalidade, ou aviação. A última coleção que eu fiz e expus até aqui foi sobre Santos Dumont. Selo é dinheiro. Por quê? Porque eu vou lá, compro um selo de R$1, você me dá, eu ponho na carta e mando. Então o selo custa R$1, é R$1. Mas também o selo, ele serve de propaganda turística, ele serve de propaganda ideológica, política. Muitos estados autoritários da história usaram o selo para isso. Serve para entrelaçar mais os países diplomaticamente. O Brasil faz muito isso, emissões conjuntas com a França, com a Albânia, com vários países. Então o selo tem todos esses aspectos, cultural. Agora, por exemplo, saiu um selo esse ano sobre a dança dos calungas aqui de Goiás. Então difundiu os calungas para o Brasil inteiro e para o mundo. Então o selo tem muita variedade de aspectos que a gente pode ver nele. Na agência dos Correios da Praça Cívica tem uma agência só para filatelista, é a agência filatélica. Você chega lá, eles têm selos de vários anos, tem os selos todos os anos completos, 2015, tem 2014, tem 2013, aí você pode ir lá, tem um rapaz que te dá toda a informação, quando ele não sabe, ele comunica com a gente, põe em contato com a gente pra gente. Fora isso, existem uns comerciantes aqui em Goiânia. Aí você pode encontrar com eles também lá, ou pedir informação lá, que eles passam para você, telefone, endereço, eu também tenho, de comerciantes para você iniciar. E internet. Internet tem muita loja boa, loja virtual, lojas que você pode comprar com segurança. O Enredo Cultural vai para o seu primeiro intervalo. Na volta a gente fala mais sobre coleções aqui na TV UFG.